Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Antes de começarmos a nossa reflexão, gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal e compartilhasse igualmente entre seus contatos. O Evangelho de hoje encontra-se em Marcos 10, versículos de 1 a 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade, santifica-nos na verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximavam de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, estamos hoje em um dos temas muito espinhoso do Evangelho, da liturgia. O tema que o Evangelho hoje quer evidenciar é sobre o divórcio. Uniões que se pautam apenas em interesses não duram muito tempo. Isso já bem conhecemos. União que se pauta, sobretudo, em interesses de diversas naturezas, interesses econômicos, as pessoas que se casam por interesses na beleza, na estética, na condição financeira e em outras situações, com certeza não terá um casamento duradouro. Um casamento, para ser de fato que garanta não a separação por qualquer motivo, deverá ser um casamento pautado na amizade, um casamento pautado no amor recíproco, um casamento pautado não no que tem, mas no que a pessoa é. Os fariseus questionavam Jesus contra o casamento, a indissolubilidade do casamento. E olhando e considerando, a pergunta que eles fizeram a Jesus era uma pergunta maliciosa. Fizeram a pergunta não porque queriam conhecer, mas porque queriam pôr Jesus à prova. E eles vão justamente questionar sobre um tema muito, como dizia no início da reflexão, muito espinhoso, muito caro para a vida cristã, o divórcio. Perguntando se era permitido o homem se separar de sua mulher. Jesus, antes de responder, o remete para a lei de Moisés. Ele mostra que Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. Não era assim desde o início. A dureza do coração de uma das pessoas, ou seja,
na família de um dos cônjuges ou dos dois. A dureza do coração significa a insensibilidade diante da relação. A dureza do coração ainda quer lembrar que não era assim desde o início, mas o homem que arbitrariamente distancia-se do princípio da união, da comunhão, e busca pautar as relações no ter mais do que no ser, com certeza também na vida a dois, na vida de família, na vida matrimonial, não perdurará muito tempo. E Jesus hoje ele vai nos questionar, questionando aquele grupo que o procurou. E ele vai muito direto, sem rodeios. Quem se casa sem ter verdadeiro amor, sem ter uma relação fundamentada numa verdadeira amizade, tão logo se acabem os atrativos da outra pessoa. A beleza, o dinheiro, a saúde, o status. Não podemos casar. Não se pode casar por aquilo que a pessoa tem ou por aquilo que a pessoa faz. Não é a condição financeira, não é a beleza, não é a posição social que faz com que uma pessoa seja atraente para a outra, mas a amizade, a índole, aquilo que nem sempre a aparência revela, o interior, a essência das pessoas. Jesus vai muito mais além e mostra ainda que se separa de uma pessoa que apenas foi investida, foi assumida por aquilo que ela fazia, descartando-se, como se descarta-se um produto que não serve. Porém, se houver entre elas uma verdadeira amizade, apenas a morte os separará. É isso que Jesus quer lembrar para nós. O casamento é indissolúvel, porque o amor é eterno. O amor que Deus tem para conosco, ele é eterno. Não é um amor que é transitório, que muda a partir do contexto. Pelo contrário, o amor que faz com que duas pessoas se unam em matrimônio deverá ser o amor que ultrapassa as barreiras das dificuldades. Portanto, o divórcio não é da vontade de Deus. A pessoa que descarta a outra que desposou e assume outra união se torna verdadeiramente uma adúltera diante de Deus, pois o sacramento do matrimônio é indissolúvel e somente deveria ser assumido quem, além do amor carnal, nutrem pela outra pessoa uma verdadeira amizade, porque somente a verdadeira amizade fará com que um suporte o outro nos momentos de dificuldades e, sobretudo, na velhice, na doença e na dor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos comprometa cada vez mais para viver à altura do Evangelho, não só baseado no ter, mas, sobretudo, buscando viver e olhar para as pessoas e delas se aproximar com o que elas são, não com aquilo que elas trazem, não com aquilo que elas dão ou podem oferecer. Que a divina misericórdia do Senhor nos ajude a viver o Evangelho com as suas exigências, mas, sobretudo, com o seu encorajamento e com o seu pedido que vivamos, acima de tudo, o amor e a compaixão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.